Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, o versículo 13 e 14. Já foi lido aqui, mas para que os irmãos possam fixar bem, vamos ler mais uma vez. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Amém? Pode tomar o teu assento. Queridos, nós estamos chegando ao final desse grande estudo do Sermão do Monte e vamos ver que a partir desse versículo 13, Jesus já começa a então concluir este assunto. Aqui no versículo 13 é o início da conclusão do Sermão do Monte. E nós também podemos ver que Jesus começa a aplicar todo esse ensino dos capítulos 5, 6 e 7, a partir desse versículo 13. Nós teremos ainda mais 3 terças-feiras, além de hoje, e então será o encerramento desses estudos sobre o Sermão do Monte. Nós podemos aplicar de várias formas esse texto quando nós queremos fazer ou dar exemplos de como aplicarmos ele nas nossas vidas. E nós vamos entender que todos nós, todo ser humano, ele tem momentos decisivos na sua vida. Momentos onde nós precisamos encontrar o caminho em muitas situações da vida. Mas esta situação, este caminho que fala os versículos 13 e 14, não é apenas mais uma escolha, nem mais uma decisão, mas é a mais importante decisão para a vida de todo o homem. Nós vamos ver que esse texto no versículo 13, ele fala sobre a porta, que ela tem uma porta estreita, tem uma porta larga, tem um caminho espaçoso, tem um caminho estreito. Também fala de muita gente, de pouca gente. Também fala de perdição e fala de vida. São essas as decisões que nós precisamos aprender a tomar. Por quê? Muitas situações, mesmo nós sabendo qual será o desfecho, nós ainda escolhemos errado. Mas quando é uma decisão aqui que não vai mudar a eternidade do ser humano, ainda não é tão mal. Mas quando se trata de eternidade, nós não podemos errar. Também vamos observar que o versículo 14 diz: muitos entram pela porta espaçosa. O versículo 14 diz: poucos encontram. Por que não diz poucos entram? É porque a porta larga, ela está aberta para todos. Todos que olharem para esse caminho, eles já estão nesse caminho. Mas a porta estreita precisa ser encontrada. Porque a Bíblia diz que Jesus, mais precisamente João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. E os versículos seguintes vão dizer que quem não crê já está condenado. Então quer dizer, já está no caminho largo. Não há necessidade de procurar. Por isso que a Bíblia está dizendo, muitos entram por ela. Mas para entrar no caminho estreito, tem que sair do caminho largo e procurar o caminho estreito. E nós vamos também entender que multidões escolhem esse caminho. E nesse caso, o que parece ser o melhor, na realidade não é. Porque quando nós vimos aquele chamado efeito manada, Maria vai com as outras, seria mais fácil nós escolhermos a porta onde tem mais gente. É uma lógica que muito se usa. Mas quando se trata de vida eterna, nós precisamos raciocinar. Nós não podemos ser influenciados, nem manipulados, nem seguir a direção dos outros, sem pararmos, raciocinarmos, pensarmos e entender a palavra do Senhor. Vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 30 e o versículo 19. E eu já vou lendo para nós não perdermos tempo, mas os irmãos podem ler, se quiserem marcar na sua Bíblia, desde o versículo 15 até o 20, é muito interessante esse texto. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Moisés estava falando ao povo aqui, e ele já estava dizendo o que aconteceria para cada uma das decisões. E mesmo com o aviso de Moisés, que desvendou o futuro das escolhas, tendo Deus por testemunha e ordenado que escolhessem o bom caminho, ainda assim o povo escolheu o caminho errado. Então não é de hoje que nós vemos que existem opções, existem decisões, mas o povo, na sua grande maioria, não procura o caminho estreito, a porta estreita. Permanece palmilhando no caminho largo. Jeremias 24:15 também tem mais um exemplo. Ele diz: escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os teus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando a pessoa tem comunhão com Deus, quando raciocina, quando pensa, ele já tem a sua decisão tomada. E assim Jeremias estava falando para eles: em todas as escolhas, existem mais que uma possibilidade. Porém, se nós não observarmos a palavra de Deus e deixarmos que o nosso coração decida por nós, nós erramos o caminho. Porque o próprio Jeremias escreveu em capítulo 17, versículo 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Coração é enganoso. Se nós deixarmos ele dirigir a nossa vida, na maioria das vezes, nós estaremos escolhendo errado. Provérbios 4:23 diz aquele versículo que os irmãos já conhecem: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda
a sua vida. Por isso, nós precisamos ter o cuidado para não ouvir o coração e escolher errado. Cuidado para não ser influenciado e ir com aqueles que aparentemente são os melhores. Como nós vimos, esse conceito não é apenas do Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, desde os tempos passados, o povo vem escolhendo, e muitas vezes escolhendo errado. Por isso que Jesus estava fazendo a mesma proposta aos seus discípulos no encerramento do Sermão do Monte. Ele diz: olha, agora vocês já entenderam ou ouviram tudo que eu falei. Agora não escolham o caminho errado. Mas ele salienta: muitos entram pela porta errada. Mesmo eu avisando todas estas coisas para vocês, mas hoje escolham a verdade. Em João, capítulo 10, verso 7, Jesus diz: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E ovelhas entram pela sua porta. Por isso esse convite a nós para aplicação nesta noite desta palavra, nós precisamos entrar pela porta das ovelhas, a porta estreita, mesmo sabendo das dificuldades. Jesus foi muito categórico em todos esses 3 versículos no Sermão do Monte, e ele diz: olha, tem dificuldades, com certeza tem, mas vocês vão vencer, porque aqui esse caminho leva para a vida e não para a perdição. E não pensem, meus irmãos, que chegar no céu é com facilidades, porque o homem sempre procura uma vida de facilidade para alcançar os seus objetivos. Isso, em todos os sentidos, nós vemos que todos nós queremos sucesso, mas com pouco esforço. E nós podemos ver que a estrada que conduz à vitória, de muitos exemplos que nós podemos tomar, ela é uma estrada difícil e ela só se chega lá através do sacrifício. Nós podemos ter muitos exemplos como bons atletas, pessoas que tocam muito bem seus instrumentos, estudantes que querem alcançar uma formatura. É muito bom olhar o que está pronto. É muito bom ver o atleta já no pódio, mas ninguém sabe por onde ele teve que passar. Quantas madrugadas teve que acordar cedo para correr, para se exercitar, para alcançar os seus objetivos. E assim é a vida do cristão. Todos nós precisamos fazer escolhas e escolher caminhos difíceis, mas nós temos que ter os objetivos claros, porque se nós sabemos que o caminho largo leva à perdição, qual é o motivo que nós vamos entrar pela porta larga? Se nós temos esta informação, e diz nessa geração que informação é poder. Se eu tenho informação de uma pessoa, de uma instituição, aquilo ali me dá poderes. Se eu estudo sobre alguma coisa e eu sou contratado para resolver um problema, eu vou ter os meus ganhos através daquilo que eu sei. E por quê? Que muitas vezes nós, sabendo que esse caminho não nos dá a vida eterna, nós tendemos a entrar por esse caminho do mal. Nós vamos ver que esta escolha mostra a diferença entre o caminho disciplinado e o caminho indisciplinado. Quando nós optamos pela porta estreita, nós temos que saber
que ali precisa disciplina. É necessário disciplina, porque o caminho largo não exige nada de ninguém. Inclusive tem uma frase do pastor Cláudio Duarte, ele diz, olha, ele fazendo uma analogia de que alguém chegou ao inferno e perguntou, olha, eu não sabia que eu chegaria aqui. Ele disse, olha, aqui não tem nenhuma regra. Quem precisa de regra é quem segue o outro lado. Para cá, do jeito que tu quiser, tu pode vir. Esse é o caminho largo, que não tem regras, não tem disciplina, não tem cobrança, não tem aflição, não tem nada. Por isso que é fácil e muitas pessoas entram por esse caminho. E infelizmente muitos entendem que todos os caminhos levam a Deus. Mas aqui está a prova de que nem todos, ou seja, apenas um caminho leva a Deus. Pode existir apenas dois, e é só dois. Alguém pode dizer, não, mas existem outras religiões podem entenderem como um caminho, mas o que leva à vida eterna é esse caminho que nós estamos trilhando. Quando o atleta não consegue atingir o seu objetivo, ele sempre lamenta. Por que eu não acordei um pouco mais cedo? Por que eu não me esforcei um pouco mais? Por que eu não me autodisciplinei mais? Por que eu não ouvi o meu treinador? Mas perder uma corrida aqui na terra não vai mudar a vida de ninguém. Mas a vida eterna, nesse caso, não vale a pena nós querermos uma vida indisciplinada, onde tudo pode, e perdermos a vida eterna. Muitas vezes é falta de raciocínio as pessoas escolherem errado. Também isso nos traz uma diferença entre a reflexão e a irreflexão. Porque aqui nós encontramos o centro do problema. Nós já vimos pessoas que escolhem errado, às vezes filhos. Os pais ensinam os filhos. Talvez um escolha o caminho errado, mesmo sabendo que vai trazer problemas. Mas o outro escolhe o caminho certo, porque pensa, porque raciocina. E há poucos dias eu falei aqui num culto, que eu estava conversando com alguém, ele disse, olha, eu não sou cristão, mas quando surgiu a droga, a maconha, essas coisas, foi me oferecido, mas eu ouvi falar que a droga deixa a gente mais burro, e eu nunca quis provar. Então, é questão de analisar, é questão de refletir e aplicar isso nas nossas vidas. Assim, nós precisamos fazer isso nessa escolha do caminho. O caminho fácil, ele sempre é tentador no momento da escolha. Porque nós sabemos que vamos entrar ali e não vai haver muita cobrança. Mas o caminho, o final do caminho difícil, que é atrativo. Nós podemos olhar para alguém que estudou 5 anos para alcançar a formatura, tirar aquela foto bonita para postar lá no seu escritório e acharmos que eu quero chegar lá. Mas quando nós vamos perguntar, e quanto tempo você estudou, quanto você gastou, quantas noites de sono você perdeu, aí já fica mais complicado. Nós queremos o final, mas não queremos entrar por aquela porta. Também vamos ver, meus queridos irmãos, que a única forma de organizar corretamente a nossa escala de valores é ver não somente o princípio das coisas, mas também a meta dos nossos caminhos, aonde eu quero chegar,
Qual o objetivo da minha vida aqui? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Precisamos refletir para que aonde nós queremos chegar, nós precisamos assumir a responsabilidade da disciplina, da autodisciplina, da obediência, para que possamos alcançar este objetivo. Quando a Bíblia fala aqui de estreita e poucos encontram, Jesus avisou, são poucos os que procuram para encontrar, porque não há como nós encontrarmos sem procurarmos. Há necessidade de procurar. E às vezes nós não vamos ter esta paciência de procurar aquilo que é bom, mas existe. Talvez esta porta, Jesus estava dizendo, ela está meio escondida. Não é assim tão fácil de achar como a porta larga. Então, há uma necessidade. Quando o homem sente o vazio da alma e quer algo mais, muitos procuram em outras religiões, muitos procuram em outras pessoas, outros procuram em muitas coisas que o mundo oferece, mas não consegue preencher o vazio da alma. Mas quando ele procura, ele vai atrás, ele encontra essa porta, então a sua alma é preenchida por Deus, porque o vazio da alma do homem tem o tamanho de Deus. É somente Ele que pode nos dar esse preenchimento na nossa alma. São poucos os que querem entrar pela porta da humildade, porque porta estreita, às vezes tem que se abaixar, tem que se encolher, e muitos não querem essa porta. Tem que também ter arrependimento, como aquele livro, O Peregrino, diz que quando ele chegou numa porta estreita, ele teve que deixar toda a bagagem para trás, somente ele passava ali. Os pecados têm que ficar para trás, tem que estar arrependido, para que Deus perdoe e ele faça, a partir dali, um concerto com Deus, para que possa entrar nesse caminho estreito sem levar nenhuma espécie de pecado. Tem que haver arrependimento. Também tem que negar-se a si mesmo todos os dias para seguir a Cristo. E negar-se é difícil. Aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu já estou acostumado a fazer, tem que deixar para trás. Uma certa ocasião eu conversava com um aluno da ETAD, lá em Juí, e ele tinha vindo do mundo do crime, e ele subtraía objetos de outras pessoas. E ele diz: pastor, eu tenho que todos os dias negar a mim mesmo, porque aquela vontade de pegar o que não é meu, eu ainda tenho, mas depois que eu aceitei Jesus, eu recuso esta vontade. Assim também ouvi numa reportagem de alguém que tinha se libertado das drogas. Ele disse: olha, eu não volto lá aonde eu estava, porque se eu for lá, eu vou querer usar de novo. Mas todos os dias eu digo para mim mesmo, eu não quero isso. Negar-se a si mesmo. Também se esforçar para obedecer e perseverar até o fim, com verdadeira fé, pureza e amor. Obedecer a palavra de Deus. Os irmãos que acompanharam todos esses estudos sabem que aqui foram falados todos os textos. E nem todos foram fáceis de falar e muito menos de ouvir, porque a Bíblia é verdade. E ela tocou
em muitas pessoas, em muitos sentimentos nossos, pecados que, se nós observarmos, nós temos que negarmos a nós mesmos. Mas, se nós não obedecermos, nós não vamos entrar por esse caminho. É necessário obedecer todos esses mandamentos de Jesus, para que nós possamos aceitar de entrar por esse caminho. Já vimos que até aqui tudo que foi estudado sobre o Sermão do Monte, que há realmente dificuldades para os discípulos de Jesus. Não é fácil. Se os irmãos estudarem sobre os 12 discípulos de Jesus, as suas vidas foram vidas de sofrimento. A maioria deles morreu mortos por pessoas que perseguiram eles. Por que para nós seria mais fácil? Se nós queremos ser seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, nós precisamos aceitar que esse caminho tem muitas aflições, mas também tem muitas bênçãos para nós, para vivermos aqui. Nós muitas vezes, hoje eu conversava com a minha esposa, e ela me dizia, eu ouvi alguém dizer, que muitas vezes nós observamos apenas a salvação, que a vida cristã é boa apenas por causa da salvação. Mas não é. Aqui também tem bênçãos para nós. Durante a nossa caminhada tem bênçãos para nós. Por que que nós muitas vezes não recebemos a bênção? Porque Jesus quer ser o nosso Salvador, mas a salvação concreta se dará só no final, na morte do cristão ou então no arrebatamento. O que nós não recebemos a bênção de agora é porque a maioria de nós não quer Jesus como Senhor, porque Senhor, Ele vai nos reger, Ele vai nos orientar para que estejamos no centro da sua vontade e não da nossa. Queremos bênçãos aqui? Tem e muito, mas precisamos estar submetidos ao senhorio de Deus. A verdadeira vida cristã, Jesus nos mostra que ser salvo não é fácil, como muito nós ouvimos de muitos pregadores por aí. Muitos pregadores acham apenas que vir à frente, fazer uma confissão de fé, está salvo para sempre. Ah, eu fui em tal lugar e Deus salvou 500 pessoas. Não é apenas isso. Salvação é necessário deixar o pecado, negar-se a si mesmo, renunciar o pecado e entrar por esta porta e por esse caminho estreito. É viver uma vida que agrada a Deus, aplicando toda a palavra de Deus nas nossas vidas. Seguir Jesus importa em sérias obrigações. Existe sim obrigações. Muitos pregadores pensam que nós somos o centro do mundo. Você é chamado por Deus para a salvação. Você está no centro da vontade de Deus. Deus vai fazer tudo o que você pedir. Aonde está esse evangelho? Para onde está indo esses cristãos que pensam e agem desta forma? Estão ocultando esta palavra? Estão ocultando o Sermão do Monte? Se nós formos aplicar, nós vamos ver que caminho estreito no grego quer dizer obstáculos, aperto, dificuldades. Caminho estreito. É difícil. Inclusive o salmista diz que Deus, Ele estará conosco quando somos ovelhas, até no vale da sombra da morte. Isso é facilidades ou é dificuldades? A salvação, ela deve ser uma escolha racional. E encontramos palavras firmes de Jesus, muito claras, fáceis de entender.
Não há como nós lermos esses 2 versículos e acharmos que nós podemos entrar pelo caminho largo e lá na frente vai haver uma travessa de um caminho para o outro e nós vamos chegar na vida eterna. Não existe esta possibilidade. Porta larga, facilidades, perdição. Porta estreita, dificuldades, salvação. E é só desta forma. Ficar de fora do padrão predominante do mundo é renunciar todas as ofertas do mundo. Nenhuma, nem meia. Se a oferta é mundana, nós precisamos rechaçar, não tem outra forma de nós sermos salvos. Não podemos nos condicionar ao mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 6. Não se amoldem, não se conformem com este mundo, mas precisamos ter a mente de Cristo, raciocinar, apresentar um culto racional, para que nós possamos aceitar que não somos daqui. A palavra perdição, irmãos, ela é sinônimo de perda, destino de quem entra na porta larga. Não é simplesmente aniquilamento, que muitos pensam que inferno não existe. Existem teólogos dizendo que inferno não existe, que vai terminar tudo, vai simplesmente se acabar. Não há uma alma que vai prosseguir para aqueles que forem condenados. Mas a Bíblia está dizendo aqui que é perdição. Quer dizer, perdeu de ter um corpo glorificado como Jesus Cristo foi glorificado. Perder a salvação, perder de entrar nos céus, perder a eternidade com Deus. Escolher porta larga só trazem perdas, nenhum ganho. Não vale a pena. A palavra caminho, ela é sinônimo de maneira de viver. Quando eu estou caminhando por um caminho, isso ali quer dizer que eu estou vivendo de alguma forma. Ao escolher a porta, nós também escolhemos o caminho. Porta larga, caminho espaçoso. Porta estreita, caminho apertado. Não pode haver um outro conceito, porque Jesus é muito claro nessas palavras, que não há como nós escolhermos algo e querermos receber outro. Assim como não tem como nós plantarmos uma árvore de um tipo de fruto e querermos colher outro tipo de fruto. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas escolhas. O caminho largo não levará ninguém para o céu. Esta é uma verdade da palavra de Deus. O caminho largo não é apenas o caminho escolhido pelo ímpio. Esta é uma informação muito importante para nós. Caminho largo também é escolhido por muitos que se dizem cristãos. O caminho do evangelho fácil, onde tudo pode, onde não há regras, é eu e Deus e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço as minhas escolhas porque eu achei um versículo que diz assim: caminho largo e não tem volta. E muitos estão andando no caminho largo pensando que estão fazendo a escolha certa. E infelizmente vai chegar no final e vão se decepcionar. E a Bíblia mesmo diz: Senhor, Senhor, eu profetizei, eu fiz maravilhas.
Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Estavam dentro da igreja, mas não escolheram uma vida de renúncias, de arrependimento, de obediência, e acabam chegando no final, decepcionados, porque não encontraram aquilo que pensaram. Não observaram os princípios da palavra de Deus. Para muitos, ser cristão é observar usos e costumes e pronto. Mas lá dentro precisa uma transformação. A vida moral não vai bem. Aquilo que se faz escondido também conta, porque o homem pode não ver, mas Deus tudo vê. E os princípios da palavra de Deus, eles não podem deixar de serem observados. Existem conceitos e princípios que não podem ser quebrados, porque o Deus que nós servimos nunca mudou. Nele não há sombra de variação. Por que nós achamos que Deus vai usar mais da misericórdia para conosco do que a justiça? Deus é amor, mas é o ser mais justo que nós podemos encontrar, não existe outro. E os nossos atos são testemunhas a favor e também contra nós. Muitos pensam que participar de cultos, permanecerem inertes, sem adorar a Deus de todo o coração, sem viver a palavra de Deus na sua totalidade, chegarão lá. Mero engano, infelizmente. A geração que nós estamos vivendo, todos os estudos que se fazem para esta geração, a maioria deles não querem nem saber quem é Deus, muito mais achar um caminho que leve até Deus. E eu li uma frase que diz: Deus é tão bom, Deus nos ama tanto, que aqueles que não escolheram viver com Ele serão enviados para a condenação eterna, para o inferno. O inferno é a prova do amor de Deus para com a humanidade. Assim como aquele pai que quer o filho junto, mas o filho não quer estar com ele, ele não pode forçar ninguém. A nossa escolha, desde agora, vai definir o destino da nossa alma. E para encerrar, Lucas capítulo 13 e o verso 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforça-te, irmão. Faz uma autocrítica. Leia a palavra de Deus. Observa os pontos aonde você está falhando. Ainda tem tempo de nós escolhermos o melhor caminho, a porta que vai nos levar direto à salvação. Jesus nos ama, Deus nos ama e nos deu esta oportunidade. Basta escolhermos bem. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.